Pegando a dica do Emílio, eu resolvi também falar sobre uma história, e uma história que tem como protagonista também uma mulher. Mas ao invés de Esther, eu convido vocês a abrirem no livro de Ruth. Nós vamos ler o capítulo 4 do livro de Ruth. Meu tema nessa noite é enxergando Jesus em toda a palavra. E eu escolhi falar de Ruth por duas razões. É claro que existe a questão da identificação aqui, de ser um livro que trata de uma mulher, e que trata de uma mulher que carece da redenção de Deus, a gente vai ver isso, não é? Então existe uma identificação aqui óbvia. Só isso já bastaria para você dizer assim, Éber, acho que foi uma boa escolha pregar em Ruth, uma conferência de mulheres. Mas eu acho que tem uma outra razão mais preciosa para isso, que é o fato de Ruth ser uma narrativa, e, óbvio, ser parte do Antigo Testamento. Veja que o meu assunto é ajudar as irmãs, as pessoas que nos assistem pela internet, a aprenderem a olhar para as narrativas apontando para Cristo Jesus. E Ruth é um desses livros que é fácil a gente se encantar por ele, e é fácil a gente perder Jesus de vista. Então, por isso, o meu objetivo vai ser ajudá-la a enxergar como é que esse livro faz parte da história que culmina em Cristo Jesus, tá bom? Ruth, capítulo 4, eu vou ler todo o capítulo e depois começaremos a exposição. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui, e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata, se não, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse. E teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama o deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão,
Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Enxergando Jesus em toda a palavra. Eu quero começar falando que essa história de Ruth, eu não preciso fazer muito esforço para levar você a lembrar dos detalhes dela e ver como ela é uma história amada. Embora, eu vou mostrar nesse início, ela é mal compreendida. O que eu quero dizer por amada é que tem muitos detalhes dela que nos levam a amar essa história. Eu quero dar alguns deles, razões para nós amarmos essa história. A primeira razão que eu dou é a lealdade admirável, não é? De Ruth com Noemi. Veja só, esse primeiro ponto é importante. A lealdade admirável de Ruth para com Noemi. Ruth é uma jovem que nos encanta, porque enquanto a sua cunhada ou co-cunhada resolve sair, não é? E ir embora depois que os maridos morreram, ela não, ela está pronta a acompanhar a sua sogra para uma terra estrangeira, sem marido, lembre-se. O que significava enfrentar perigos, não saber o que estava diante dela. A sua lealdade, portanto, é admirável e a gente ama essa história pela lealdade dela. Segundo ponto, passa no slide, por favor, o primeiro e o segundo. Cuidado dos desfavorecidos. Afinal de contas, essa é uma história em que uma viúva que é pobre é socorrida. Esse tipo de história sempre encanta a gente. A gente gosta de história em que os pequenos acabam grandes, não é? A gente gosta quando os menos favoritos vencem. A gente é fã de história assim. A gente gosta de história de dar a volta por cima. Histórias assim nos encantam. E Ruth é uma história dessas, que faz a gente amá-la. E um terceiro, e essa é fácil, é como um romance, não é? Tem romance, tem conquista e tem um final feliz. Pô, que é uma história melhor que essa, Roberto? Essa história é linda. Inclusive, lendo um livro do pastor Emílio, de quem eu recomendei o livro agora há pouco, ele fala assim, para quem gosta de Jane Austen, tipo Orgulho e Preconceito, é que você nunca leu Ruth. Ele quer dizer assim, Ruth é demais. Ruth tem todos os elementos para a gente amá-la. Mas olha, pasmem, essa é uma história muito mal compreendida, muito distorcida. Eu quero iniciar chamando a atenção de coisas que talvez você diga assim, nossa pastor, mas é verdade, isso existe na academia. Eu quero dar 2 exemplos de distorções horrendas que fazem com a escritura, quando você tem óculos que são danificados por paixões infames. A primeira delas é uma leitura feminista. Isso não é incomum. Ruth é um livro perfeito para você falar de agendas em que a mulher tem protagonismo, em que ela ganha a proeminência. Presta atenção, se Boaz é legal, ele é legal só porque ele socorre a Ruth e acaba abençoando Noemi. As mulheres parecem ter mais proeminência na história do que Boaz. E de fato isso é um prato cheio para falar do protagonismo da mulher. E também, para quem tem uma mentalidade de teoria crítica, não é? De leitura social crítica, Ruth é perfeito para falar de medidas socioprotetivas. Isto é, de como é que você prepara a sociedade para que a mulher seja defendida em meio aos perigos. Porque é isso que acontece no capítulo 2, quando Boaz resolve colocar algumas proteções para que ela não fosse abusada pelos seus servos. Então, Ruth é o livro perfeito para uma leitura feminista. Infelizmente, essa é uma maneira distorcida de não compreender o que Deus quer ensinar com esse livro. Uma segunda leitura, ainda mais chocante, é uma leitura gay. E ela aparece em alguns estudos. Há muitos que gostam de tomar a lealdade de Ruth para com Noemi como sendo um amor homoafetivo. E aí novamente vira o caso de que numa cultura ainda muito tradicionalista, Ruth no final se casar com Boaz é para se adequar ao status quo, mas tudo para preservar um amor verdadeiro entre Ruth e Noemi. Isso é triste,
É triste quando a gente vê a palavra de Deus sendo distorcida para defender agendas. Mas, antes que a gente atire a pedra nos outros, eu quero mostrar que essa história também é amada, mas mal compreendida em meios evangélicos que não adotam essas agendas. E agora eu vou falar da gente, tá? Como é que essa história é mal compreendida? Como é que evangélicos aplicam essa história? E você vai lembrar de coisas que você já ouviu, talvez do seu pastor, na igreja onde você frequenta, né? Que essa história é muito usada em casamentos. Principalmente Ruth, capítulo 1, versículo 16. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde quer que tu fores, irei eu. Essa aí para casamento é coisa linda. Bota no convite no final, que fica uma belezura. Porque é o tipo de texto que expressa um amor e uma lealdade que a gente gostaria de ouvir do nosso cônjuge. Veja, embora exista romance, exista casamento, Ruth 1,16 não tem nada a ver com relacionamento matrimonial. Mas a gente gosta de usar esse verso para falar de um amor entre um homem e uma mulher. Uma outra maneira que evangélicos aplicam essa história é quando eles pegam características morais, como a lealdade de Ruth para com Noemi, ou a bondade de Boaz para com Ruth. E não é incomum a gente pregar em histórias, em narrativas, e mostrar como é que o Espírito de Deus tem que nos fazer parecidos com Ruth, ou parecidos com Boaz. A razão de eu chamar a sua atenção para isso é que quando a gente foca apenas, ou focaliza apenas na ética envolvida na história, nós perdemos de vista que a Escritura é um livro de redenção, não um livro de lição de moral. Agora você vai dizer, pastor, mas a gente não tem exemplos que ilustram como a gente deve se portar ou como a gente não deve se portar? Claro que tem. Inclusive o Novo Testamento aplica histórias do Antigo para falar de como é que a gente deve proceder ou não. Então eu não estou dizendo que a gente não tenha razões para aplicar aspectos da moral, mas quando é tudo isso que a gente consegue fazer, muitas vezes as pregações e as aulas não passam de lição de moral, não passam de moralismo, não passam de um certo legalismo. É isso que infelizmente acontece quando narrativas são ensinadas. E um terceiro exemplo comum entre evangélicos é a gente pegar isso para falar de exemplos de relacionamentos, tipo, como é que uma nora deve tratar a sua sogra, né? Alguma coisa desse tipo assim, vamos promover um relacionamento harmonioso, né? Ruth é maravilhoso para falar de sogra e nora. Não tem história mais explícita sobre a lealdade de uma nora à sua sogra. Sogra deve adorar esse livro, né? Você já leu Ruth, menina? Né? Alguma coisa assim, já leu Ruth? Você sabe o que me espera. Mas, infelizmente, essas medidas que eu estou colocando aí no slide, que são comuns, essas abordagens, elas perdem de vista aquilo que a Escritura é na sua essência. Como eu disse, a Escritura é um livro de redenção. Os personagens bíblicos, como Ruth, como Boaz, como Noemi, precisam ser avaliados à luz de redenção, à luz de salvação. A Bíblia é uma história, e uma história de salvação. Então eu quero sugerir 3 maneiras de como a gente deve ensinar a história de Ruth. 3 maneiras para ajudar você, mulher que está aqui e quem nos assiste, a ensinar isso, seja num contexto de escola bíblica dominical, na igreja onde você serve, ou mesmo para os seus pequeninos em casa, ou quem sabe para a sua colega de trabalho, ou alguém com quem você tenha oportunidade de testificar da palavra de Deus. Maneiras que ajudam a gente a não perder o propósito principal da nossa mente, de vista. Primeiro ponto é que nós não devemos ensinar a história de Ruth como uma história estanque. O que acontece com frequência em ensinos de escola bíblica dominical é que as crianças aprendem várias histórias, mas elas nunca conectam as histórias. Pergunta para uma criança que já ouviu a história de Noé 20 vezes. De pequenininho até maior, ela sabe os detalhes todos, se ela for atenta. Mas talvez nunca ninguém tenha levado ela a conectar com o que Pedro escreveu sobre Noé. As histórias têm sido ensinadas como sendo belos exemplos da obra de Deus ao longo
da caminhada do povo de Deus, mas perdendo de vista que é uma caminhada só. É uma trajetória só. Inclusive, o Novo Testamento faz questão de dar para nós nome de coisas, de povo do Antigo Testamento. Quando fala assim, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ele está chamando você dos mesmos nomes que Israel foi chamado. Para quê? Para dar para você o senso de que a sua história faz parte daquela história. A história é a mesma. Não são várias histórias, todas estanques, todas separadas. É uma história. A gente tem que aprender a ensinar a história de Ruth, como qualquer outra narrativa, como parte de uma história. Segunda sugestão, devemos ensinar a história de Ruth não como exemplos de moral a seguir. Como eu já disse, a gente com facilidade cai em moralismos. A gente ensina, seja como Ruth, não seja como Orfa, a outra, né, que não acompanhou a Noemi. Ou, seja como Boaz, não seja como o outro personagem do capítulo 4, que a gente vai falar daqui a pouco. E esse tipo de abordagem, como eu já mencionei antes, tudo que ele tira é o que você deve ou não deve fazer. E eu quero te lembrar uma coisa, vocês que estão aqui, várias de vocês são mães. Então eu quero te lembrar uma coisa. Todas as vezes que a gente manda os nossos meninos fazer alguma coisa, isso não transforma o coração deles. A gente gostaria de chegar no coração deles, mas a gente não consegue. Você fala assim, menino, não faça. Ele vai lá e faz. Você fala, quantas vezes eu preciso repetir? Você já disse. Sabe por quê? Porque você acha que lei dá conta do recado. Eu preciso lembrar você, lei não muda coração. Lei diz o que tem que acontecer, mas não dispõe o coração. O que os nossos meninos precisam é daquilo que dispõe o coração. O Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que a gente tem que aprender a ensiná-los o Evangelho. Não só dar regras, não só exemplos a seguir. Por mais que isso pareça claro, isso não transforma disposição do coração. Terceira sugestão é lembrar você que em qualquer história de toda a Escritura, Deus sempre é o personagem principal. Até quando ele está escondidinho, como é o caso do livro de Esther. E Ruth também um bocado escondido, ele só aparece explicitamente fazendo duas coisas. Uma no capítulo 1 e uma no capítulo 4. No começo e no fim da história. Fora esses momentos, Deus desaparece, pelo menos explicitamente. Mas eu tenho que te lembrar que toda a história do Antigo Testamento tem a Deus como personagem principal. Eu digo isso porque eu quero levar você a compreender que mesmo que personagens humanos tenham razões para a gente falar deles e destacá-los como importantes para a gente entender toda a história, eles são apenas instrumentos da condução divina dessa grande história. Às vezes, quando eles são instrumentos dos atos redentores de Deus, como Boaz, por exemplo, na nossa história, Boaz foi um redentor, ele redimiu a Ruth e assim perpetuou a linhagem de Noemi. Quando ele faz isso, ele tipifica a Cristo Jesus, como a gente vai ver. Mas o que é curioso dessas histórias é que ao mesmo tempo que personagens do Antigo Testamento podem ter características que apontam para Cristo, eles mesmos são carentes de Cristo. Então, há momentos em que um mesmo personagem é parecido com Jesus e totalmente diferente. Mas como é que pode ser parecido e totalmente diferente, Heber? É porque a Escritura tem essas camadas ricas de significado. De entendimento, isto é, de sentido apontando para redenção em Jesus. Alguém pode ter a sua história contada e ser sombra de Cristo, ao mesmo tempo que ser carente dessa salvação de Cristo. E a gente vai ver que isso é verdade acerca das histórias de Ruth e Noemi. Então o que eu estou ensinando aqui para vocês é o seguinte, próximo slide vai ensinar você o princípio de contar cada história dentro de uma grande história. E eu quero começar a introduzir a história de Ruth dessa forma. Veja o primeiro ponto que eu coloco aqui. A Escritura é uma grande história de salvação. Nós precisamos enxergar cada história como um capítulo da história maior. A Bíblia é um livro sobre Deus remindo um povo para si. E a história de Ruth tem tudo a ver com isso.
tem a ver com um Deus que redime um povo para si. Tanto é que o nosso capítulo, eu selecionei o capítulo 4 de propósito. Porque o capítulo 4 faz uma coisa que é quase um estraga-prazer, assim. Se a gente gosta de perfeições de histórias que fecham maravilhosamente bem. Por quê? Porque começa a história de Ruth, Noemi, tristes, perdem, né, os seus maridos, aí vão para a terra, aí devagarzinho vão conquistando, até que encontra Boaz, e Boaz casa. E aí você diz, agora acabou o filme, né? Acabou, né? Aí vem uma genealogia. Aí você diz assim, para que a genealogia, pastor? Tava bonito na cena do casamento. Pam, pam, param, pam, 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 pararam, pam, param. Podia ter terminado. Aí vem as letrinhas. Aquelas que ninguém quer ver, sabe? Aquelas que você fala assim, sai do cinema, por quem vai ficar assistindo aqui? A genealogia pra gente é que nem letrinha. Quando você vai ler a sua Bíblia, e chegou em 1 Crônicas, do 1 até o 8 você fala, Jesus, fala alguma coisa, porque fulano gerou a ciclano, né? Parece assim que não tem nada. Por que que tem tanto nominho na escritura? Por que que tem momentos que parece que não para, e fulano gerou a ciclano, gerou a ciclano? E Ruth tem um pedacinho de genealogia, para mostrar para a gente que essa história bela, que tem romance sim, que tem lealdade sim, que tem benevolência sim, ela faz parte de uma história maior. Ela faz parte de uma história maior. Ela quer lembrar você disso, porque você e eu, nós amamos um belo romance. Mas a gente pode estudar a história estanque, separado da história maior. Por isso, eu coloquei no slide o seguinte: mais do que uma história de fartura e família providas por Deus, porque Deus de fato provê isso, provê fartura e família para essas mulheres que não tinham mais nem maridos e não tinham o que comer. Deus proveu um grande rei, quando ainda estavam no período dos juízes. O livro começa dizendo que nos dias de juízes, está lá em capítulo 1, nos dias em que julgavam os juízes. Então, a questão é que eles estão no período dos juízes, o texto começa dizendo, houve fome na terra. E aí começa a história dos antecedentes, né? Da história de Ruth, que é o caso de Elimeleque e Noemi e os seus filhos que vão para outra terra, vão para Moabe. Então, essa história, ela começa assim, e Deus vai terminá-la mostrando que Ele tem a solução para a desordem e infidelidade do tempo dos juízes. E a solução é a chegada de um rei renomado. Então, o que eu estou tentando mostrar a vocês nessa noite? Que quando a gente lê a história e vê Deus trazendo comida no prato de Ruth e Noemi, é bênção, mas é parte de uma história maior. Tá? Quando tem casamento no final do livro, é bênção, mas é parte de uma história maior. Então Deus provê comida, fartura? Sim. Deus provê casamento? Sim. Família, descendentes, mas é parte de uma história maior. Deus está pavimentando o caminho para o rei do que o seu povo necessita. A Bíblia que a Fiel acabou de lançar tem uma dica muito legal sobre como é que a gente tem que encaixar cada livro dentro da grande história. E eu fui olhar o que diz no livro de Ruth. E uma das coisas que eu mais gostei do comentário da Bíblia de Estudo de Fé Reformada é que fala que Boaz e Obed são chamados de remidores. E com isso o narrador está contando para a gente que a descendência de Ruth vai ser remidora. Davi, que é o ponto final dessa descendência, vai ser um remidor de Israel. E de fato é isso que acontece mesmo. Davi é muito amado porque ele é o homem, não só segundo o coração de Deus, que escreveu belas poesias no livro de Salmos, mas ele foi quem libertou o povo de cativeiro, e a gente ama redentores. A gente é eternamente grato por quem nos livrou de alguma coisa ruim. A gente ama isso, e Davi é isso para o povo. Então, o narrador está apontando a gente para a ideia de redenção. Eu falei que esse livro é um livro de redenção. Então, eu quero agora resumir esse livro e contar a história de maneira bem rápida, mas trazendo a você a beleza de Ruth. Vamos para o contexto de Ruth. Agora a gente vai ficar na história até o fim.
Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. O que está acontecendo nesse livro? Deixa eu explicar duas coisas do contexto desse livro para ajudar vocês que estão me ouvindo. Primeiro, o contexto histórico canônico, isto é, o tempo de Juízes, você deve se lembrar, é um período de abandono da palavra de Deus. Por quê? Porque a geração que saiu do Egito foi uma geração que não creu no Senhor para que entrassem na terra de forma triunfante. Nova geração veio à tona e ela viu o que Deus fez por intermédio de Josué. Quando eles entram na terra, Josué se vai e aí vem o período dos juízes e eles não terminaram a conquista. Eles permitiram que focos de resistência cananeia permanecessem. Como eles não expulsaram todos os povos, então eles se misturaram com os povos que permaneceram e acabaram sendo cativos desse tipo de idolatria. Então, Juízes é uma história de um ciclo vicioso de pecado, que ilustra bem o que acontece conosco quando a gente não joga fora as impurezas que Deus diz para a gente abandonar. E termina o livro de forma horrenda, com histórias assim horripilantes, que dá filme de terror. Depois da história de Sansão, que você conhece muito bem, dos capítulos 17 a 21, é só terror, é só terror. E aí vem Ruth. Ruth, então, é como se fosse uma história tranquila em dias horripilantes, porque Deus ainda não abandonou seu povo. Deus ainda vai trazer redenção para o seu povo. Então, o que eu coloquei aí no slide é que o período de Juízes em seu final é marcado por caos social e carência de redenção divina. Israel precisava de um rei, inclusive, como é que Juízes termina? Não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Então o que Ruth vai contar? Uma história de quem? De um rei, que vai botar ordem na casa. Deus então vai prover aquilo que Israel precisa. Por isso que Ruth é colocada canonicamente entre Juízes e 1 Samuel, porque conecta a história do período dos Juízes com a chegada do rei Davi. Nesse sentido, o contexto histórico canônico prepara a gente a entender por que essa bela história de romance está ali. Não é só para encher os nossos olhos de lágrimas, mas para a gente entender que Deus está provendo exatamente o que falta nos dias de grande caos ético e espiritual. O contexto pactual é muito bonito. Eu coloquei aqui que a situação social é castigo de Deus sobre o pecado do povo que se esquecera do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 28 tem uma série de maldições que Deus traria sobre o povo se ele fosse desobediente. Uma delas é falta de alimento. Por causa do período do juízo ser um período de tanto caos social, a gente é levado a pensar que houve fome na terra significa que Deus está pesando a mão para que o povo se volte para o Senhor. E aí Deus está mostrando aqui o que é que ele gostaria que acontecesse, um povo clamando pela sua redenção. Mas a gente vai ver que a história de Ruth, Deus não vai desamparar o seu povo de todo. Ele vai sim direcionar a história de Noemi por alguns caminhos amargos, é verdade, que ela mesmo assumiu como parte da sua vida, ela que se intitulava Mara, a amarga, não é? Mas Deus vai levá-la a experimentar das 3 promessas que Deus prometera a Abraão lá atrás em Gênesis capítulo 12. Eu não vou ler esse texto com você, mas eu já quero lembrar que esse é um texto famoso em que Deus promete descendência, terra e um nome. Curiosamente, a história de Ruth trata dos 3. Trata de descendência, trata de terra e trata de nome. Porque Deus vai cumprir as suas promessas feitas a Abraão lá atrás. E prepara-nos para essa ideia de que Ele está cuidando do seu povo, mesmo quando parece haver caos. Vamos relembrar a história de Ruth? Primeiro capítulo. Eu coloquei: ironias da rebeldia conduzem à amargura. O que eu quero dizer com isso? A história começa com um homem chamado Elimeleque. Elimeleque significa o Senhor é rei. Ironicamente, ele não acredita que o Senhor é rei porque há fome na terra. O que ele prefere fazer? Foge da terra. A primeira ironia do narrador é mostrar que ele não confia na provisão do rei. Ele foge para um país de primeiro mundo. Porque lá as coisas são melhores um pouquinho. Ali em Israel não está muito bem.
Então é a primeira ironia. Segunda ironia do texto é que falta pão em Belém. Belém significa casa do pão em hebraico. Falta pão na casa do pão. Que ironia! Deus está clamando para o povo, volte-se para mim. E Elimeleque vai para outra terra. Terceira ironia do texto é que ele vai para Moabe, justo Moabe. Moabe é a terra que não deu pão, nem foi amistosa a Israel no passado. Então, ir para Moabe é dizer assim, você está de brincadeira? Você vai para Moabe. Eles nos destrataram lá atrás, os nossos antepassados. Mas é isso que acontece quando você é mais pragmático do que você aguarda a realização das promessas divinas. E uma quarta ironia é que Noemi significa minha agradável. Ela se torna a mulher amarga do final do capítulo 1. Não é? Quando ela perde marido e suas duas noras perdem os seus maridos, que são os filhos da Noemi, ela volta para a terra porque não tem mais o que fazer ali. E ela diz, não me chamem de Noemi, me chamem de amarga, não me chamem de agradável, eu não sou mais docinho. Eu sou amarga. Deus pesou a mão sobre mim. Inclusive, no capítulo 1, versículo 13, ela dá esse senso de que Deus estava castigando. Porém, eu coloquei no slide que Noemi ainda encontra lealdade ímpar. O que eu quero dizer é, mesmo com toda a falta de confiança de Elimeleque, ainda aparece uma Ruth, que acompanha Noemi até o fim. No segundo capítulo, a gente vê as duas de volta à terra. E o retorno à terra do pão é um retorno de mendicância. Elas vão voltar, não como quem tem recursos. Elas não têm quem trabalhe na terra. Elas não têm como cultivar nada, não tem capital, não tem colchão financeiro, não tem dinheiro no banco, não tem nada. Elas vão fazer o quê? Elas vão apelar para aquilo que a lei já preceituava, que é quando você não tem o que comer, você passa nos campos colhendo dos cantinhos, que era exigido que os donos de campos deixassem para as pessoas desfavorecidas. Então elas voltam para mendigar o pão, para viver com muito pouco. Mas aí Deus é tão bondoso que Ele providencia muito mais a Ruth do que ela esperava. Inclusive, uma das palavras mais repetidas, talvez a palavra principal do capítulo 2, é assim, ela falando para Boaz, por que você me favorece desse jeito? Por que você está me tratando com tanto carinho? Você está indo além da justiça, que é me deixar pegar do resto. E você está me dando mais. Essa é uma expressão de graça. Ruth é alguém que é vulnerável, mas que o Senhor a protege graciosamente. Aí vem no capítulo 3. Capítulo 3 é o momento em que ela é orientada pela sogra a buscar a Boaz como seu resgatador. E você lembra da história dela ser treinada a tomar um banho, colocar um perfuminho caprichado, melhor vestido, deixa ele beber um cadinho para ele ficar alegre e não entender o que aconteceu. Aí ele vai dormir, você vai lá, deita aos pés dele e aí depois vocês conversam. E aí tem toda a história e Boaz, muito ético, estranha aquilo e diz assim, peraí, eu sei que você é uma mulher virtuosa, mas eu preciso antes ver com outro parente se ele pode te resgatar. Eu não sou o primeiro da fila. E aí eu coloquei no slide assim, o que Deus vai fazer com Boaz e Ruth? Aí vem a nossa história, que é o capítulo 4. O capítulo 4, então, vai apresentar para a gente a história de como Boaz vai resolver essa questão de quem é o parente próximo e como resgatar a Ruth e Noemi. E ao invés de contar a história no seu detalhe, verso a verso, eu quero contá-la a partir dos 3 personagens principais desse livro, os personagens humanos, que é Boaz, Ruth e Noemi. Veja o que acontece com cada um deles. Boaz é o primeiro que vai conversar lá com o parente. Eu coloquei assim no slide, acompanha. Quem só quis acrescentar ao seu legado
acabou ficando no anonimato. O que eu quero dizer com essa primeira frase? Você deve ter percebido que quando ele encontra o parente que é mais próximo, ele fala assim, ô fulano. Aí você fala, fulano? A Almeida atualizada não tinha uma palavrinha melhor para fulano? É de propósito. É que o hebraico quer dizer alguma coisa do tipo assim, Zé Ninguém. Não é curioso que esse parente não tem nome? O narrador está ensinando para você que esse parente que não quis resgatar a Ruth e Noemi, ele não é digno de ser mencionado. E a Bíblia faz isso outras vezes para você lembrar. Você lembra da parábola do rico e do Lázaro? Como é que chamava o rico? Ninguém sabe. Não é? Por quê? Porque aquele que é justificado, aquele que é recebido, tem nome. O que não é recebido não tem nome. Ele é fulano. Ô fulano, vem cá, quero conversar contigo. E aí eles conversam. E a proposta de Boaz é assim, olha, Noemi, mulher já idosa, voltou, perdeu o marido, ela precisa vender a terra dela. Vender a terra significa vender algumas colheitas. Havia aquela ideia do ano de jubileu em que as terras voltavam aos seus donos, mas ela precisava de recursos, então ela vai passar essa terra para você. Interessa? Ele fala, interessa? Opa, eu cuido da pobre velhinha aí e a gente ganha uns trocados com esse campo. Aí ele fala, mas tem um detalhe, tem Ruth. Ela precisa ter descendência para o nome da família de Noemi não ser esquecido. Acho que não vai dar. Muda radicalmente a maneira como ele se porta em relação a essa oportunidade. E embora seja lícito abrir mão da lei de levirato, que era casar com alguém para continuar a posteridade, a razão pela qual ele fez isso não é nobre. É por isso que ele fica sem nome. Em contrapartida, olha o que eu coloquei no slide. Quem esteve disposto a perder, que foi o caso de Boaz, ganhou uma esposa virtuosa e um nome estimado entre os anciãos de Belém. Olha que interessante, no capítulo 4, no verso 11, quando ele topa dizendo, ó, agora diante de todos vocês, saibam que eu vou assumir essa família, para dar nome à família de Elimeleque e Malom. Então ele está disposto a perder, presta atenção, ele sabe que os descendentes poderão herdar coisas que não sejam só dele. Ele está disposto a compartilhar o que é dele e perder nessa transação toda. E estando disposto a perder, o que os homens da cidade falam é o seguinte, no versículo 11 diz assim, todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Tem muita coisa bonita aqui, eu quero destacar algumas delas. Primeiro, Ruth é comparada com Raquel e Lia, por quê? Porque ela vai trazer descendência a Israel. Segundo, esse casamento vai ser parecido com o de Pérez, que é um ancestral de Boaz. Pérez é resultado de um relacionamento estranho e chocante aos olhos de Israel, parecido com casar-se com uma moabita. Então, eles estão abençoando essa união. Ele ganha um presentaço, essa mulher que é virtuosa, ela é chamada de uma mulher estimada, virtuosa, está lá no capítulo 3, verso 11. Inclusive um detalhe legal para você saber, na Bíblia em hebraico, a divisão dos livros é diferente. E Ruth vem logo depois de Provérbios. Provérbios 31 termina com a mulher virtuosa. E aí vem Ruth. Ela é o exemplo da mulher virtuosa, de Provérbios 31. Então, ele ganha um presente. Ele está disposto a perder e ele ganha com isso. Um nome e descendência. Vamos para o próximo personagem, Ruth. Veja quanta coisa bonita acerca de Ruth. No slide está assim, a estrangeira que abraçara a terra, o povo e o Deus de Israel. Lembra, ela disse,
Onde você for eu vou, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Ela abraçou, e ela é estrangeira, ela foi resgatada graciosamente. Várias vezes Boaz a trata com graça. E foi incorporada à linhagem real de Davi e seu nobre filho. Veja como é que Ruth foi abençoada pelo Senhor. Os moabitas no Antigo Testamento eram mais ou menos como os samaritanos nos evangelhos, desprezados pelos demais. E está aqui a mulher que acaba entrando na linhagem real de Cristo Jesus, não é? Ela vai ser mãe dos israelitas, como Raquel e Lia foram. Mas mais do que isso, ela vai ser mãe da descendência que culminará em Cristo Jesus. Que coisa bela. O final da história mostra como Deus deseja fazer coisas grandes com pessoas comuns. Ruth não é a grande heroína, Ruth é uma moabita. Se você lê Ruth e vê uma mulher de força, você está enxergando errado, talvez muito feminismo na sua leitura aí. Ruth é a frágil, Ruth é a moabita, pobre viúva. Não tem jeito da Bíblia descrevê-la mais desprezível do que isso. É para você enxergar que ela chega onde ela chega, porque o Senhor é gracioso para com ela. O Senhor é gracioso para com ela. Ela temeu o Senhor, e o Senhor fez grandes coisas por meio de Ruth. E Noemi? Noemi, às vezes a gente perde de vista, mas Noemi tem parte importante nessa história. Tão importante que quando os dois se casam e ela engravida e diz que o Senhor a fez conceber, as mulheres não vão parabenizar Ruth. Elas vão parabenizar a avó. E dizem, Deus te deu um filho. Filho, a Ruth podia dizer assim, filho coisa nenhuma, é meu esse menino. Mas não é assim que a história está contando. Ela está fazendo a gente enxergar que Noemi, aquela mulher que fora amarga, que perdera o seu marido, que perdera os seus filhos, aparentemente acabou a história da sua família. Deus agora vai agir de maneira graciosa. Olha só, quem experimentou amargura por causa da fome e das mortes, agora experimentou do Senhor sustento e descendência. Sustento e descendência. E Deus lhe preservou o nome por intermédio de Obed. Obed significa servo. Ele vai servir a sua avó. Ele vai trazer nome ao seu avô falecido. Ele vai trazer honra à sua família, ao seu pai já falecido. A ideia é essa. Obed é aquele que serve. E é por isso que lá no versículo 15 fala assim... Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tu, na hora que te amo, deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos. Olha como ela é louvada. Mas Noemi cuida do menino. E no verso 17 diz assim, a Noemi nasceu um filho. Olha o cuidado de Deus para com essa mulher que aparentemente tinha perdido toda a chance de ter uma descendência. Noemi é alguém que é extremamente abençoada por Deus. Eu quero fechar mostrando como é que isso tudo amarra com Jesus Cristo, porque essa é a proposta dessa palestra, não é? Primeira coisa que eu quero mostrar é a seguinte, a gente tem que ler esse livro como sendo repleto de reviravoltas redentivas. Olha que interessante, o livro começa com fome, termina com abundância, tem festa no final. Ele começa com esterilidade, né? Assim, as noras de Noemi não têm filhos. A gente pressupõe que Deus cerrou a madre delas por um tempo. Mas no final, termina com o Senhor lhe dando um filho. Vai de isolamento para comunidade. Ela é recebida na família da fé. Sai de mortes para nascimentos. Começa com amargura, termina com celebração. É por isso que a gente ama Ruth. Porque Ruth começa triste, mas termina em festa. Mas eu quero te lembrar que termina em festa, porque tudo isso aponta para Cristo. Então presta atenção. Como é que os 3 personagens humanos mais destacados nessa história apontam para Cristo? Eu quero mostrar como é que Boaz, Noemi e Ruth são semelhantes a Cristo. Presta atenção, Boaz. Boaz é o resgatador, não é? Cristo Jesus também é o resgatador que ao ressuscitar, ele preserva a linhagem. E diz Filipenses que ele ganha um nome acima de todo nome.
Está lá em Filipenses 2. Deus o ressuscitou, ele deu um nome acima de todo nome. Por quê? Porque ele esteve disposto a perder a fim de ganhar um povo para si. Ele perdeu, entregou-se. Ele é o resgatador que morre e ressurge. Nesse aspecto, Boaz é uma sombra de quem é Cristo Jesus para nós. Veja Noemi. Noemi é a amarga, não é? Pois a gente tem que lembrar que Jesus Cristo é chamado de o servo sofredor, que assumiu nossas amarguras, a fim de nos prover bendita herança e fartura. Quero lembrar você que Noemi teve uma amargura por um tempo, mas o Senhor não deixou isso permanecer perenemente, não é? Ela não experimentou o abandono completo do Pai. O Salvador Jesus Cristo experimentou. Ele experimentou o abandono e a amargura. Para quê? Para no final das contas, trazer à sua descendência herança e fartura. Então, Noemi lembra um pouquinho das dores de Jesus Cristo, mas de longe, só de longe. Porque ela não passa por aquilo que Cristo passa. Por último, Ruth. Ruth é a estrangeira que vem habitar numa terra que não é dela e se torna amada. Jesus Cristo é o amigo de pecadores que adentrou uma terra estranha. Lembra, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Você tem que lembrar que Jesus Cristo é o exemplo perfeito de alguém ostracizado, colocado de lado, desprezado. Você lembra quando Jesus Cristo é perguntado por um homem da lei, que ele fala assim, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala assim, você sabe a lei? Conhece os mandamentos? Aí ele fala, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus diz, muito bem, faze isto e viverás. Aí ele não gostou muito da resposta de Jesus, falou assim, mas quem é meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola, você lembra da parábola? Havia um homem que viajava, aí foi surrado, está no meio do caminho. E aí passa o primeiro, quem é? Um homem da lei, um sacerdote. Ele socorre o próximo? Não. Passa o segundo, também um homem da lei, um levita, ele socorre? Não. Passa um terceiro, um samaritano, e ele socorre. Por que Jesus conta essa parábola? Samaritano, por acaso, é mais obediente à lei do que judeu? Não. É que Jesus quer mostrar para eles que o estranho no meio deles é o único que é cumpridor da lei. É o estranho no meio deles. É o estrangeiro. Ele é o estrangeiro que ama o próximo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. E é nisso que Ruth aponta para o amigo de pecadores, que adentrou uma terra estranha a fim de adotar desprezados. Mas eu disse para vocês que às vezes esses personagens, eles tipificam a Cristo, mas por outro lado eles precisam desesperadamente de Cristo. E eu termino mostrando como é que, acima de tudo, Ruth é uma história de redenção. Todos os personagens são carentes de Cristo. E olha como cada capítulo aponta para essa redenção. Capítulo 1. A desamparada encontra amparo. A história de uma Noemi que perde todos os seus amados, mas encontra na sua nora, de acordo com as mulheres, melhor do que 7 filhos. É a maneira da narrativa dizer assim, olha como o Senhor redime o seu povo. Ele toma mulheres desamparadas e ele as ampara. O Senhor Deus é chamado de nosso auxílio, socorro bem presente nas tribulações. No capítulo 2, nós vemos a estrangeira encontrando graça. Se tinha uma coisa que estava nítida na lei de Israel, é que estrangeiros eram bem tratados, comparado com outros povos, mas eles não tinham todos os privilégios que se tinha, por exemplo, que um judeu tinha. Tanto é que para entrar no templo você tinha lugares que um estrangeiro não podia ir, não é? Que o judeu tinha acesso. É por isso que quando Deus começa a abençoar um monte de gentios no livro de Atos, os amigos de Pedro falam assim, mas eles receberam o mesmo Espírito? Como quem diz, não tem diferença um espírito para classe A e um para classe B? Mas é porque Deus está contando essa história desde Ruth. Desde Ruth, Deus está contando a história de que o estrangeiro, aquele que é estranho, aquele que é desprezado no mundo, encontra graça no povo de Deus.
Essa é a história da sua vida. Se você é a popular, Deus não te trouxe em meio à sua felicidade de ser popular. Deus te trouxe para Ele quando você não se sentia amada. Porque Deus quer ensinar para a gente que quando nós somos desprezados do mundo, nós somos muitíssimo valiosos para Ele. Terceiro capítulo. A viúva encontra um marido. Se tem uma analogia bela na Escritura é de que o amor de Cristo pela sua igreja é de um marido pela sua noiva, aguardando o dia das bodas. O noivo aguardando o dia das bodas, e ele ama essa noiva a tal ponto que ele morre por ela. Mas não só morre para mostrar o seu amor, aí vem a parte mais bonita, e o amor dele é ímpar nesse sentido. Ele morre para purificá-la. E ela fica cada vez mais bonita à medida que o seu sangue a lava e a purifica. Ruth é a viúva que encontra um marido, e nós somos a noiva daquele que morreu para nos purificar. Por último, capítulo 4. Todos conseguem um nome. Não é interessante que Boaz recebe um nome, Ruth é super exaltada, e Noemi agora tem descendência. E o fulano ficou sem nome. Mas é de propósito. É para você lembrar que quando você for tentada a encontrar sentido na sua vida pelo que você faz, seja através da sua profissão, ou através das coisas que te dão sentido de valor na igreja, você está indo para o caminho errado. Você quer fazer um nome. Na Escritura, quem é cristã não faz um nome, recebe um nome. Todo cristão é cristão porque ele tem nome ganhado, não conquistado. Conquistar um nome é rebelião contra o Senhor. Ganhar um nome é ser alvo da graça dele. E a história termina dizendo que aqueles que confiam no Senhor ganham um nome. Que Deus agracie o seu coração. Isto é, te encha de alegria por saber que o que te faz amada não são as belas atitudes morais como a de Ruth, nem as benevolências de Boaz, mas o fato dele ter te amado em Cristo. Ruth é uma história, só uma, dentro da grande história. Mas todas elas apontam para um amor maior do nosso Pai. Eu quero orar e pedir que o nosso Pai faça você passar as histórias adiante, sempre como parte da grande história. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui para aprender mais da Tua Palavra. E essas mulheres vieram porque querem ser mulheres da Palavra. Nossa súplica é que o Senhor as ensine a enxergar este livro como uma grande história. Uma história de redenção. Senhor, abençoa cada um que assistiu pela internet e as que aqui estão, para que ponderem durante todo este final de semana e saiam daqui meditando sobre como podem ensinar melhor os seus filhos, seus alunos na escola bíblica dominical, suas irmãs em Cristo nas igrejas onde frequentam, vizinhas, qualquer pessoa que estiver ao seu alcance, que haja o desejo de mostrar belas histórias como a de Ruth, sendo muito mais lindas, porque se conectam com a grande história de Jesus Cristo. Abençoa essas mulheres, Senhor, para que não sejam apenas mestres moralistas, mas apontem para o Evangelho de Jesus. É disso que nós precisamos. É assim que os nossos meninos serão convertidos. É assim que eles experimentarão da graça salvadora. É assim que eles viverão em conformidade com a Tua Palavra. Então faz dessas mulheres que aqui estão, mães, professoras, discipuladoras, faz delas mulheres da palavra que disseminam o evangelho da graça. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus, o personagem central. Amém.